Então, gente, mais uma vez, boa tarde a todos. Nós estamos aqui reunidos em mais um encontro do Grupo Lógica, Linguagem e Ciência da UFT, onde nos últimos anos estamos discutindo a filosofia da mecânica quântica desde os seus primórdios. E hoje nós vamos receber estamos recebendo o nosso colega Décio Krause, que vai tratar do tema Aspectos da Filosofia da Mecânica Quântica de Erwin Schrödinger. Só para quem não conhece o Décio ainda, já tem uma fila grande de pessoas querendo entrar na sala, eu vou fazer uma breve apresentação dele aqui, para aqueles que não conhecem o currículo do Décio. Então, Décio Krause é aposentado como professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina e como professor titular do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Paraná. Presentemente, é professor permanente do programa de pós-graduação em Lógica e Metafísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem doutorado pela USP e realizou estudos de pós-doutoramento nas universidades de Florença, na Itália, de Leeds, na Inglaterra, de Oxford, na Inglaterra. Suas principais áreas de interesse são os fundamentos lógicos e metafísicos da física quântica, as aplicações de lógicas não clássicas nos fundamentos das ciências empíricas, a filosofia da lógica e o estudo da estrutura lógica das teorias científicas, em especial das teorias da física. Ele é membro da Academia Internacional de Filosofia da Ciência e do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp, e de várias associações científicas. Décio, então, passo para você a palavra e, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso encontro. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Eduardo, pela gentil apresentação. É um prazer estar aqui, agradeço o convite que me foi feito. E eu tenho certeza de que este grupo de estudos que você organiza, professor, terá o maior sucesso, está tendo já o maior sucesso, a maior divulgação, e certamente é uma contribuição fundamental para que nós possamos integrar as nossas universidades, inclusive com toda a população que fala português. Isso é algo necessário e você está realmente caminhando na direção correta, e eu procuro incentivar isso e espero poder contribuir. De tudo isso que você falou, eu agradeço muita gentileza, elencar tudo isso, mas uma coisa é fundamental, que eu não coloquei aí, que tem que prestar conta ao patrão, né? Eu sou pesquisador do CNPq, então o CNPq me subsidia também com bolsa de pesquisa, e é bom a gente mencionar isso, eles sempre pedem para a gente colocar nos artigos tudo. Mas vejam, então hoje eu vou falar sobre alguns aspectos da filosofia de Schrödinger. Schrödinger, como você sabe, é um grande físico, né? Prêmio Nobel de Física, inclusive um dos criadores da mecânica quântica. Mas pouco se conhece do seu aspecto filosófico. Então, existe uma quantidade enorme de questões que podem ser investigadas pelo filósofo relacionados às ideias de Schrödinger. O que eu vou fazer aqui é uma coisa muito introdutória, vou indicar a bibliografia depois, mais pertinente, apenas para dar uma ideia de algumas das ideias desse grande pensador. Grande intelectual, grande físico, grande pessoa. Então, veja, aí tem uma fotografia clássica do Schrödinger. Ele nasceu em Viena em 1887 e morreu também em Viena em 1961. É fato da biografia que pouco se conhece da família do seu pai. Chamava-se Rudolf Schrödinger, mas sabe-se que era um homem de grande cultura, que estudou química, pintura italiana e dedicou-se depois à botânica. E ele tinha uma biblioteca, o Schrödinger, certamente muito inteligente, gostava da biblioteca do pai, e então teve um incentivo muito grande de parte da sua família. A mãe dele, Georgine Emilie Brenda Bauer, era metade inglesa, tinha uma mãe inglesa. E o pai austríaco, Alexander Bauer, que era mais um cientista mesmo, havia estudado matemática e ciências na Universidade de Viena. Então ele tinha um ambiente familiar muito bom. Na casa dele falava-se ambas as línguas, o alemão e o inglês. Então ele aprendeu inglês principalmente com uma tia, irmã da mãe, que só falava inglês com ele.
e ele viajou para a Inglaterra, tudo, então ele dominava o inglês perfeitamente, além da língua alemã, obviamente. Veja, na época, havia o chamado ginásio, que era o nosso ginásio antigo aqui, né? E lá, para você ir para a universidade, você tinha que fazer alguns cursos meio nobres. Então, o Schrödinger, que foi um excelente aluno, estudou, além das disciplinas comuns, muito grego, veja, estudou grego, estudou latim, estudou, aperfeiçoou-se em língua alemã, ele gostava muito de poesia alemã, literatura alemã. Esse era um currículo necessário para aqueles que queriam adentrar a universidade. Como ele era um bom estudante, ele foi o primeiro da sua classe. Ele entrou na Universidade de Viena, veja, eu coloquei aí quando que ela foi fundada, isso é um exemplo para a gente, né? Foi fundada em 1365. Ele entrou em 1906 e foi muito influenciado, o que ele chama de pai científico, por dois professores, Franz Exner, em física experimental, e Friedrich Hasenauer, em física teórica. E também teve muita influência de suas leituras e as influências dos professores de Boltzmann e de Ernst Mach. E ele obteve o PhD em 1910. Veja bem, o Schrödinger trabalhou naquilo que o Thomas Kuhn poderia chamar de ciência normal, a ciência que se fazia na época, até 1926. Trabalhou em termodinâmica, no problema do estudo fisiológico das cores, no espectro atômico e em várias outras áreas dentro daquilo que se poderia chamar de física normal. Mas em 1926, ele proporcionou uma grande revolução na física com a criação da chamada mecânica de ondas. É sabido que em 25, Werner Heisenberg deu todas as tintas para a criação da primeira teoria quântica, no sentido da palavra teoria um pouco mais forte, que foi a chamada mecânica de matrizes. E ela foi depois desenvolvida por Heisenberg mesmo, por Max Born e por Pascual Jordan, e depois por Wolfgang Pauli, em certa medida. Schrödinger fez uma abordagem alternativa no ano seguinte. Ele fez a mecânica que havia o problema, você sabia, da dualidade onda-partícula. Veja bem, não vai dizer nunca que uma coisa quântica é uma partícula e é uma onda. Não. Ela tem comportamentos de uma coisa ou de outra, dependendo do que você faça com ela. Mas ela não é as duas coisas. Isso nós vamos mencionar depois. Então ele fez a equação da onda, quer dizer, as partículas, a matéria se comporta de maneira ondulatória e precisava uma maneira de descrever a dinâmica desse processo. Como que ela evolui no tempo, como que essa onda evolui. Isso é dado pela famosa equação do Schrödinger que ele inventou em 1926. Tá aí. Aquele izinho ali é a unidade imaginária, é absolutamente necessário. A mecânica quântica não vive sem números complexos, senão os experimentos não batem. O H, que tem uma barrinha cortada, chama-se H cortado. É a constante de Planck dividida por 2π, chama-se a constante reduzida de Planck. Aquele delta tortinho ali, o Dzinho tortinho, delta dt de psi, é a derivada em relação ao tempo de psi, na notação de Dirac, é o estado do sistema descrito pela função de onda psi. E no segundo membro tem um H, que é um operador autoadjunto, num espaço de Hilbert adequado, que representa a energia total do sistema aplicado a psi. Então, o que essa equação está dizendo é que a taxa de variação, a derivada do estado do sistema psi é dado pela energia total do sistema, a menos de constantes, IH cortado. Então, isso se desenvolve de várias maneiras. Em primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, tem várias maneiras consequentes de se tirar essa equação. Mas essa foi, basicamente, a grande revolução proporcionada por Schrödinger. Ele descreveu como que a onda evolui no tempo. Porque você sabe que em física, o que você quer, física clássica, por exemplo, você quer estudar o comportamento de um objeto. Então, o que você faz? Você precisa descrever a dinâmica disso, equações da dinâmica, como que ele varia, como que ele muda de posição. Então, você parte da noção de estado. Como é que ele está? Você precisa de duas variáveis na mecânica clássica, a posição e a velocidade. Então, se você der a posição e a velocidade de um objeto num certo instante de tempo, através das equações
da mecânica, as equações dinâmicas, você consegue determinar a posição e a velocidade em qualquer tempo que se passe depois ou que no tempo anterior. As equações dão isso. Essa é a finalidade da física clássica. Na mecânica quântica isso não funciona. Não funciona porque você não pode ter posição e velocidade, que os físicos preferem chamar momento, ao mesmo tempo. Não dá para ter as duas coisas. Então é preciso um mecanismo completamente diferente para descrever este problema da chamada dualidade onda-partícula. A posição, como se fosse uma partícula, está aqui, e a velocidade dela. Como na física clássica essas duas coisas podem ser determinadas com a precisão que você é necessária em função só dos erros de medida dos aparelhos, mas é assumido que um corpo pode ter posição e movimento num dado instante. Na mecânica quântica isso não funciona. Então como é que funciona? Precisa de uma equação que descreva como que a onda, em particular, evolui. E o que descreve isso é a equação do Schrödinger. Foi uma grande coisa que ele fez, ele ganhou, evidentemente, o prêmio Nobel por causa disso, né? Então, e depois, no mesmo ano, ele provou, no sentido dele, dos físicos, que as duas teorias, a dele e a de Heisenberg, eram equivalentes, quer dizer, conduzem aos mesmos resultados empíricos. Então, era tudo basicamente uma questão de preferência. E a abordagem de Schrödinger é mais simples para se tratar. Então, ela foi preferida, todo mundo usa a abordagem ondulatória do Schrödinger. A abordagem do Heisenberg, via matrizes, ela é, segundo os físicos, mais adequada quando você quer ir para as teorias relativísticas. Mecânica quântica relativista. Aí muitos dão preferência à abordagem de Heisenberg. No entanto, é assumido que as duas são equivalentes. Se tiverem alguma pergunta, talvez, ao invés de fazer no final, vocês podem fazer no meio, tá? Fica até mais fácil, eu acho. Fazer uma coisa mais informal, além de uma conferência, você faz uma aula. Pode fazer pergunta, portanto. Né? Ótimo, Pode fazer tranquilo. pergunta se alguém quiser fazer alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. Muito bem. E outra coisa importante que ele fez foi o seguinte: em 1935, o que havia era a chamada interpretação da mecânica quântica de Copenhague. O que significa isso? Você tem a teoria descrita por o que os físicos chamam de um formalismo, não é no sentido lógico. É a teoria matemática da mecânica quântica, seja de Heisenberg ou seja de Schrödinger, que é o que se tinha na época. Isso se conhecia muito bem. Se fazia um monte de coisas, previsões e tal. O grande problema é dizer o que está acontecendo. O que essa teoria está nos mostrando? Como é que as coisas são do ponto de vista dessa teoria? Então, esse é o chamado problema da interpretação. Tá? E a teoria vigente na época era aquela de Copenhague. Quer dizer, Copenhague é a capital da Dinamarca, é onde morava Niels Bohr, que é o principal articulador dessa visão da mecânica quântica. Heisenberg era da Alemanha, mas estava sempre com Bohr, Wolfgang Pauli também, Pascual Jordan e o Max Born são os grandes expoentes dessa escola, além de outros como Leon Rosenfeld e etc. Mas então chamou-se de interpretação de Copenhague a visão desses caras. Eles não eram muito consoantes uns com os outros, havia divergência. Mas, grosso modo, eles se caracterizavam por algumas ideias principais. Uma delas é a seguinte: você tem... esse é o exemplo que eu estou tentando mencionar. O célebre experimento do gato de Schrödinger. O Schrödinger imaginou uma situação, é um experimento de pensamento, uma coisa idealizada, para mostrar como a interpretação de Copenhague era absurda. Veja bem, então o que ele imaginou? Vamos supor que você tem um gato fechado num container hermeticamente fechado. Nesse container existe um frasco de veneno. Existe um martelo que pode quebrar esse frasco. Evidentemente, se o frasco quebrar, o veneno é liberado e o gato morre. Se não quebrar, o gato continua vivo. E como que ele pode quebrar? Quebra se existe um material radioativo que pode emitir uma radiação, pode emitir uma partícula, digamos. Então ele tem um tempo, digamos, de meia-vida, que é o que se chama, geralmente em física, de 1 hora. Então, dentro de 1 hora, ele tem 50% de possibilidade de emitir uma partícula ou de não emitir. Se ele emitir a partícula, um mecanismo maligno, como chamava o Schrödinger,
aciona o martelo, quebra o frasco, libera o veneno e mata o gato. Se ele não emitir a partícula, nada acontece, o gato continua vivo. Então, a pergunta é a seguinte: sem que o cientista, depois de uma hora, o cientista vai lá, abre a portinha e olha para o gato e vê que o seu gato está vivo ou morto. Mas ele não abriu a portinha ainda. Qual é a situação do gato? Como é que o gato está? O gato está vivo, está morto? O que ele está? Então, essa é, segundo Schrödinger, a grande coisa da mecânica quântica. É trazer a superposição de estados. O que existe é um estado chamado estado do gato vivo e o estado do gato morto. Não tem gato, tem estado de gato e estado de gato. Estado de gato vivo, estado de gato morto. E antes do cientista abrir, a interpretação de Copenhagen diz: o estado do gato é uma superposição desses estados. Já nós vamos ver isso com mais detalhes. É uma superposição desses estados. Então, essa superposição não é nem gato vivo e nem é gato morto. É a superposição. E o Schrödinger diz: essa é a novidade. Isso não tem análogo clássico. Não dá para interpretar isso. Então, se está na superposição, quer dizer que ele está vivo e está morto. Não, não está. Não é vivo e morto. Ele não está vivo, ele não está morto. Ele está num terceiro estado, que é a superposição e com o qual nós não temos a mínima noção intuitiva do que seja, porque ninguém nunca viu um gato em estado de superposição. E o interessante é que isso não com gatos, mas hoje é comum. Em 2020, 3 pessoas ganharam o prêmio Nobel exatamente fazendo experimentos desse tipo. Fazendo gatos ficarem em estado de superposição. Não gatos, mas partículas subatômicas ficarem em estado de superposição. Isso é fundamental em informação quântica, por exemplo. Computação quântica. Hoje você faz isso no laboratório todo dia. Mas na época era uma novidade, uma coisa estranha. E o Schrödinger disse: isso é uma loucura. Porque se eu levar a sério essa suposição da mecânica quântica, de que as partículas podem estar em estado de superposição, então eu posso imaginar uma situação de coisas formadas por partículas, como um gato, e o gato também estará numa superposição. Então ele dizia, com o perdão da palavra, o gato estará vivo e morto antes da medida. Mas não está vivo e morto, isso é um erro. Ele está no estado de superposição. Então isso é uma coisa fantástica que o Schrödinger fez em 1935. E isso originou também, no mesmo ano, o chamado experimento EPR, Einstein, Podolsky e Rosen, que também, para contestar a mecânica quântica, inventaram também um experimento mental, e justamente com a mesma ideia de superposição de coisas. Então põe isso na cuca. A mecânica quântica tem uma novidade. Qual? A de que os sistemas quânticos podem entrar em estados de superposição. O que significa isso? Combinações lineares de estados. Se expressa isso matematicamente na álgebra linear. Combinações lineares de vetores, somas de vetores multiplicados por constantes. Então tem lá uma constante multiplicado o gato vivo, mais uma constante multiplicado o gato morto. Esse é o estado. Isso não é nem vivo e nem morto, porque uma soma vetorial com adição não é uma conjunção lógica. Não é vivo e morto. É vivo mais morto, que é diferente. Matematicamente, você vai num espaço vetorial, o vivo está num subespaço e o morto está no seu chamado complemento ortogonal. E o complemento ortogonal, que é a negação quântica, não é a negação clássica, porque existe outra possibilidade, por exemplo, estar no meio, que é a superposição. Então, a negação gato morto não é a negação de gato vivo, não é. É a negação quântica, que não é contraditoriedade clássica. A lógica é diferente. Perguntas? Se quiserem fazer perguntas, vamos lá. Décio, como é que o Schrödinger analisa a questão da superposição relacionada à questão do colapso de onda? Como é que ele lida com essa questão esse é o problema. em forma de crítica? Sim, claro. Não, o colapso, ele não sei se ele comenta exatamente o colapso, isso eu não me lembro. Mas veja bem, o que acontece? Então, vamos lá, eu tenho o estado de superposição, gato vivo mais gato morto, exceto pelas constantes, tá?
Esse é o estado do gato antes do cientista abrir a janelinha e olhar o gato. O que acontece quando o cientista abre a janelinha e olha o gato? Este estado, que é essa superposição, colapsa. Isso é um postulado fundamental na interpretação de Copenhague. Tá? É fundamental. Ele colapsa. O que significa colapsa? Ele reduz-se a um dos estados componentes. Então, ou gato vivo ou gato morto. Então, quando o cientista abre a portinha, puf, a função de onda colapsa e ele vai ver gato vivo ou ele vai ver gato morto. Um dos estados. Nunca ambos. Nunca. Não vê os dois. Quando você faz a mensuração, desaparece o efeito quântico. Desaparece o efeito quântico e a coisa torna-se clássica. Gato vivo ou gato morto. A mesma coisa acontece com a posição. Às vezes você vê na literatura, na divulgação, revistas e tal, diz o seguinte: os cientistas conseguiram colocar uma partícula em 2 lugares ao mesmo tempo. Como? Isso não faz sentido. Você não pôs partícula em 2 lugares ao mesmo tempo. Não consegue pôr. Primeiro, não tem partícula na mecânica quântica. Mas mesmo se tivesse, você não tem as partículas, você tem estados de partícula. E os estados são nesta posição, naquela posição, na outra posição. E você tem, antes de fazer a medida, você tem uma superposição de todos os estados possíveis, cada um com uma certa coeficiente que vai dar uma probabilidade. Quando você faz o experimento, faz alguma coisa, por exemplo, projeta numa tela, esta função de onda que você não sabe o que está acontecendo, não tem o que saber, ela colapsa. Ela bate num ponto do anteparo e faz, digamos, um sinalzinho de luz. Colapsou. E tudo que você tem na mecânica quântica são probabilidades dela colapsar aqui, colapsar lá, colapsar lá, colapsar lá. Você não sabe onde ela vai. Você só tem as probabilidades. Então, isso é uma coisa aceitável. Aceitável pela interpretação de Copenhague. Schrödinger não desdiz isso, porque o colapso está lá. Você simplesmente faz a medida e a função de onda reduz. Reduz para um dos estados componentes. Tá ok? Ótimo, ótimo. Muito bem. Então veja. Então o que é a equação de Schrödinger? Vamos dar uma olhadinha a mais. Na mecânica clássica, a MEC, o que se visa? Visa-se descrever o comportamento, quer dizer, o estado, de um corpo no decorrer do tempo. Faz-se isso, como eu já comentei, por meio de, basicamente, posição e momento ou velocidade. Então você resolve usando a equação de Newton, a segunda lei de Newton, F igual a ma. Você transforma, por exemplo, o A, o que é o A? A é a aceleração, é a derivada segunda da posição em relação ao tempo. E F é a somatória das forças. Então, isso é uma equação diferencial. Se você resolve isso, você vai achar todos os outros dados físicos que você precisa. Por exemplo, você vai achar velocidade, aceleração, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Acha tudo através dessa equação, resolvendo a equação de Newton, né? Mas na mecânica quântica isso não funciona. Por que não funciona? Porque tem essa dualidade que a matéria se comporta às vezes como onda, às vezes como partícula, como se fosse uma partícula, porque ela bate, e às vezes como uma onda, porque ela se superpõe. Então, se tem que levar em conta essa dualidade. Então, não dá para usar a equação de Newton, não dá para usar a mecânica clássica. Você tem que usar uma outra forma de descrição, que é exatamente a equação de Schrödinger. É essa equação de Schrödinger. Então, resolvendo aquela equação de Schrödinger, você acha o psi, que é a chamada função de onda. E, a partir dela, os físicos da ensinam a gente como faz, você obtém todas as quantidades que são mensuráveis ou que têm sentido físico. Eu trouxe aqui um vídeo, não sei, eu vou entrar aqui para ver se eu consigo colocar para vocês. A equação de Schrödinger e a função de onda. É um camarada que ele escreve sobre esse blog aqui, Universal Denker. Se eu conseguir entrar, vocês vão adorar isso aqui. Abrir no Safari. Quer ver? Olha aqui, ó. Gostaria que vocês prestassem atenção, paciência, um pouco de propaganda. Olha aqui, esse cara fez um vídeo sensacional explicando o que é a equação de Schrödinger. Vale a pena ler, vale a pena ler. Skip ads. Está aqui a equação de Schrödinger numa das formas diferentes. E ele vai dizer tudo isso que eu estou falando num vídeo sensacional. Tá? Então eu gostaria, se vocês tiverem tempo, que vocês dessem uma olhadinha nisso aí. Muito bom. Agora sim, deixa eu ver se eu consigo voltar. Estou aqui.
Acho que eu tenho que compartilhar de novo, né, Eduardo? A sua tela não aparece aqui para gente. Peraí, agora eu vou stop presenting e vou apresentar de novo, então. Eu fechei a tela, será? Para a gente sim, Décio. Meu Deus, e para mim também. Eu sou um tonto, né? Espera só um pouquinho que é rápido. Desculpe. Tranquilo, essas coisas acontecem. Deu agora ou não? Não, eu tenho que partilhar. Ainda não. Tá. Entire screen. Compartilhamento da tela. Ok, agora está aqui a tela, agora eu vou fazer ela visualizar em tela cheia. Pronto, deu? Sim, agora está ótimo. Opa, tá vendo só como eu tô craque? Então tá aqui, então tem esse vídeo, se vocês quiserem ver, tá? Vale a pena assistir. Tá? Você vai devagarzinho, o cara fala muito bem. Décio, estão pedindo no chat para depois você mandar o link do vídeo aí pelo chat para eles. Tá bom, eu mando para ele. Tá bom, você me ajuda, daí eu mando. Então veja bem, vamos continuar. Vamos ao experimento do gato. Vamos explicar de novo esse negócio aí. Antes de medir, quer dizer, antes do cientista abrir a portinha, qual é o estado do gato? É uma coisa assim, esse 1 sobre a raiz de 2 não quer dizer nada. Simplesmente que o quadrado disso dá a probabilidade. Então o quadrado é meio. Então meio, metade, 50% é probabilidade para acontecer isso que está aqui, e metade é para acontecer o outro. O que é isso que está aqui? É um chamado produto tensorial de vetores. É o psi do gato morto com o psi do decaimento do material radioativo. Porque o estado do gato entra em superposição, entra num estado emaranhado, é a novidade trazida pelo Schrödinger também, entanglement, com o aparelho de medida. Os dois estão vinculadérrimos, emaranhados os dois. O aparelho, o material radioativo decai, manda uma partícula, o gato morre. Então, essa coisa estão emaranhados. Então, se o gato morre é porque decaiu. Se o gato permanece vivo ou vê é porque não decaiu. Então, esse é o estado antes da medição. Então, observe bem o que eu escrevi aqui embaixo. O gato não está vivo e morto, como se diz por aí. O estado do gato, se a gente puder falar no gato, é uma superposição de estados. E Schrödinger disse que essa é a grande novidade da mecânica quântica. Emaranhamento. Isso não existe no mundo clássico. Não dá para tentar imaginar o gato vivo e morto. Não dá para imaginar. Não tem análogo clássico que você possa fazer no mundo real, no mundo que você está acostumado. É isso que é diferente. Até que o experimento seja realizado... Ei, diga. Já tem uma mãozinha levantada. Quando você quiser abrir aí para alguém por favor, pode falar. Participar. Pergunta. Quem quiser então, pergunta, José Vieira, de repente favor, alguma coisa José. que eu desse, eu estava falando para não perder. José, por favor. Diga, José. O seu microfone deve estar fechado, José. Na medição das propriedades do gato, existe uma restrição do princípio da incerteza. Seria isso? Se eu interferir? Não, eu não estou medindo. Existe, no princípio de incerteza, a mecânica quântica é uma coisa gozada. Porque, veja bem, na física clássica, os objetos físicos têm propriedades. Por exemplo, você pega um carro. O carro tem uma cor, uma marca, um número de chassi. Estou exagerando, simplificando. Um modelo, o ano, uma série de coisas. E essas coisas todas, elas podem coexistir simultaneamente. Você diz, na linguagem física, que essas propriedades podem ser medidas simultaneamente e ter um valor bem determinado. Se você olhar um carro, você vai determinar a cor, o ano, o modelo, o número do chassi, tudo ao mesmo tempo. Na mecânica quântica, isso não é assim. Na mecânica quântica, existem observáveis, propriedades, que não podem ser vistas simultaneamente. Isso chama-se contextualidade. Você tem que separar as propriedades em contextos, que podem ser medidos separadamente. Isso é fundamental. Eles não podem ter todas as propriedades. Então, existem observáveis ou propriedades que não podem ser simultaneamente mensuráveis, ou seja, adquirirem valores no mesmo experimento. Exemplo típico, posição e momento ou velocidade. Uma partícula é um troço tão estranho
que se você fixa a posição dela, você não sabe a velocidade dela, ela se dispersa. Se você fixa a velocidade, você não sabe onde ela está. Energia e tempo, por exemplo, são observáveis não compatíveis. Tem uma série de observáveis e essas coisas estão sujeitas ao chamado princípio de incerteza de Heisenberg. Quanto mais você determina uma, menos você determina a outra, mais fuzzy fica a outra. Então, se você determina com mais precisão a posição, mais você perde a velocidade. Se você fixa a velocidade, você perde a posição. Não dá. Essas coisas são incompatíveis. Aí não tem nada nesse sentido. A propriedade é simplesmente saber se o gato está vivo ou o gato está morto. E está em superposição com o decaimento da partícula, porque se decaiu, então o gato está morto. Se não decaiu, o gato está vivo. Não tem superposição. Tá bom? Posso continuar? Pode Então, sim. vamos lá. Veja bem, mas o Schrödinger, no aspecto filosófico, ele foi um cara muito legal. Eu gosto muito das coisas dele. Ele tem um livro que eu coloquei aqui, ó, My View of the World, em inglês. Escreveu em alemão, foi traduzido depois para o inglês. No português existe uma visão chamada Minha Visão de Mundo. É aí que ele coloca, basicamente, ele tem alguns livros chamados A Natureza e os Gregos, Ciência e Humanismo. Ele escreveu muitos textos de divulgação, então tem uma filosofia por trás muito bacana. Ele, como curioso que ele era, da biblioteca do pai, já que tinha uma biblioteca incrível, ele estudou os filósofos pré-socráticos e também a filosofia indiana. E foi muito influenciado por um tipo de filosofia indiana que chama-se o Vedanta, ou seja, a busca pelo conhecimento da realidade. Então, nesse livro, A Minha Visão do Mundo, ele relata muito da influência que ele teve dessa filosofia indiana, e isso vai influenciar o seu pensamento. Dos filósofos pré-socráticos, ele toma de Parmênides a ideia de não se deve tomar o mundo material que nos cerca como uma realidade segura, ou como ele fala, uma granted reality, sugerindo que esse mundo que nos cerca, veja bem, é um produto das nossas sensações, uma imagem criada pela percepção sensorial no sujeito pensante, como um modo de crença. O mundo real é uma hipótese para ele. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana. Então ele pega de Parmênides essas ideias. De Demócrito ele vai buscar coisas assim, ó. É preciso que o homem aprenda segundo a seguinte regra: ele está afastado da realidade. Já nós vamos ver o que significa isso. Tá? E da metafísica do Vedanta, ele tira a ideia seguinte, de que a nossa experiência pode ser compartilhada e, de certa forma, coincidir com a de outras pessoas. Por quê? Porque não há uma só realidade. Não há uma só consciência, mas uma consciência, digamos, geral, da qual todos nós partilhamos. É a ideia deles lá, né? Tudo é uma coisa só. E nós somos fraçõezinhas disso tudo. Então, essas coisas influenciaram muito o Schrödinger. Essa ideia de que não existe uma visão da realidade segura, a realidade é uma imagem que nós criamos. Nós nos colocamos, nós vamos ver uma citação dele, fora da realidade para observar, fazemos de conta que nós estamos olhando e não estamos participando dela. E, em terceiro lugar, essa coisa mais holística, uma coisa mais universal. Então, veja aqui o que ele chama de princípio de objetivação. Olha que troço bacana, citação. Com esse termo, ou seja, objetivação, eu quero dizer aquilo que também, com frequência, se designa hipótese do mundo real que nos rodeia. Continuo a pensar que redunda numa certa simplificação que adotamos, o mundo, uma simplificação que adotamos, a fim de dominar o problema infinitamente intrincado da natureza. Sem termos consciência desse problema e sem sermos rigorosamente sistemáticos em relação a ele, excluímos o sujeito do conhecimento do domínio da natureza que pretendemos compreender. Veja, isso é o que eu falei antes, o afastamento da realidade. Quer dizer, você, quando você vai entrar em interação com alguma coisa, com a mesa que está à tua frente, parece que você não faz parte da mesa. Você está fora, é um espectador. Está olhando, está de fora. Você se coloca fora da realidade, como se estivesse fora da realidade. Você está olhando o teu contorno, não está inserido nele. É assim que você age. Então nós, aqui continuando, metemos-nos na pele de um observador que não pertence ao mundo e que, precisamente através desse processo,
se transforma num mundo objetivo. Objetivamos a realidade. Torna-se um mundo objetivo que nós nos colocamos fora e meio que tornamos o mundo uma coisa à parte. Como se existisse independentemente da gente. Esse expediente, diz ele, fica encoberto pelas duas circunstâncias seguintes. Em primeiro lugar, o meu próprio corpo, a que a minha atividade mental está tão direta e intimamente ligada, faz parte do objeto, quer dizer, do mundo real que me rodeia, que eu construo através de minhas sensações, percepções e reminiscências. Se veja, isso é uma questão de interpretação. A minha é a seguinte: ele não me ignora, ele não é, como nós vamos ver depois, um idealista. Ele também não é um realista, nenhuma coisa nem outra. Mas ele não vai ignorar que existe um mundo físico à tua frente. Não. Só que você absolutamente não tem a mínima ideia do que é isso. Você simplesmente, através das tuas reminiscências, essas coisas atavísticas, digamos, eu já diria, essa é a minha opinião, culturais, biológicas e uma série de coisas, você constrói essa realidade, você dá uma interpretação para ela. Ela é assim, 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 mas é uma coisa que você faz. Não é o que ela é, você não sabe como ela é. Então, não é realismo, é uma espécie de idealismo. Parece que a realidade está na mente da gente. Não, ela está lá, a realidade está lá. Só que a gente lá não é objetiva no sentido de independente da gente. A gente cria essa objetividade. Esse é o princípio da objetivação do Schrödinger. É uma citação só, que eu pus aqui, dá uma ideia muito superficial, deve colocar mais dúvidas em vocês do que outra coisa, mas é claro que para entender um pouco melhor tem que ler mais sobre o Schrödinger, tem que ler os livros dele. Né? Mas eu deixo aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, se eu puder responder. O Walter levantou a mãozinha aí. Walter, diga, por gentileza. Diga, Walter. Muito boa tarde a todos, todas. Professor, parabéns, tem sido bastante instrutiva a aula. A impressão que eu tenho, isso já foi discutido em algumas outras reuniões, é de que ele faz uma distinção entre a natureza ontológica e a epistemológica, no sentido daquilo que se pode construir, né, como realidade. E nesse sentido, pelo texto, ele não nega o sentido ontológico, a existência ontológica das coisas, mas, ao mesmo tempo, epistemologicamente, ele não deixa de inserir o investigador ou a pessoa, o sujeito do conhecimento, na experiência em si. É como se não tivesse... Ele não nega, digamos assim, o materialismo, não nega a realidade e nem nega que exista também... O sujeito conhecido. Exatamente. Assim, é a sensação que eu tenho, não sei se... E eu acho que, bom, a gente não sabe se é exatamente isso, é questão de interpretação, né? Isso é filosofia. Mas eu concordaria com você, é uma maneira interessante de você ver isso, essa distinção entre ontologia e epistemologia. A ontologia está lá, o mundo está aí, tá? Só que nós temos acesso epistemológico a ele. E ele, de fato, ele leva em conta o papel do observador. O observador, ele se coloca como se fosse fora dessa realidade para objetivá-la, para fazer com que se pareça que ela é uma coisa independente dele, que não é. É uma coisa que está criação dele. Né? Nós construímos, como ele diz ali, está em verde, através das sensações e percepções. Interessante, é bem isso aí mesmo, que eu acho também. Ok? Bom, veja bem, um exemplo que é dado é o seguinte: você já fez certamente, quando era criança, esse tipo de experiência. Você põe um copo cheio d'água e coloca um lápis dentro. O que você vê? Você vê aquilo que está ali, em verde, um lápis quebrado. Ou seja, você não vê o lápis. Claro que não vê o lápis, porque o lápis não está quebrado, supostamente. Né? Veja bem, então, não vemos o lápis. O que nós vemos é uma imagem que o nosso cérebro forma do lápis. A física explica isso, através da luz, refração e tal, por que está quebrado. Claro, se nós víssemos o lápis como ele é mesmo, nós não o veríamos quebrado. Supondo, obviamente, que ele não está quebrado. Então, o mundo é assim. O mundo é assim, você não vê a coisa. Você vê uma construção que o teu cérebro faz dessa coisa. Esse exemplo é muito bom.
Você não vê o lápis. Você vê uma imagem que o teu cérebro cria do lápis. É como mais ou menos como cores. As cores não estão na realidade, as cores estão na tua mente. Teu cérebro que interpreta a frequência da radiação eletromagnética que chega no teu cérebro, interpreta e distingue entre as cores amarelo, azul, vermelho e as combinações de todas essas cores. Ela não está no mundo, a cor. A cor está na tua. O Schiller estudou muito o problema da fisiologia da visão, das cores. Ele estudou muito isso. Mesmo ele diz o seguinte: o teu azul e o meu azul não são o mesmo azul. Porque a radiação chega no teu olho de uma maneira um pouquinho diferente do que chega a minha, no meu. Então nós não vemos exatamente a mesma cor, nós vemos coisas semelhantes, mas em função da nossa, aí sou eu dizendo, da nossa biologia, nós somos basicamente a mesma coisa, nós temos as mesmas funções e praticamente partilhamos dessa realidade que nós criamos. Conseguimos nos comunicar, conseguimos nos entender, porque a nossa evolução genética nos possibilita construir o mundo de uma certa maneira. Mas isso sou eu que estou dizendo, ele não fala isso. Só fala esse negócio que esse aqui é um exemplo que eu acho bacana. Você não vê o lápis, você vê uma construção mental tua do lápis. Perguntas? Pode continuar, Décio. Aqui, por enquanto, ninguém se manifestou. Agora eu vou para o que interessa. Veja bem, a não individualidade das entidades quânticas. Eu comecei com Hume, que é um filósofo que eu gosto muito. Hume, no tratado, diz o seguinte: o progresso suave e ininterrupto de nosso pensamento, sendo semelhante em ambos os casos, quer dizer, ele está falando da observação repetida de um objeto. Você vê o objeto aqui, essa xícara que vocês estão aqui, que eu estou aqui na minha mão, tá? Eu levanto agora, vou lá na cozinha, esquento a água, depois eu vim buscar a xícara. Como é que eu sei que a xícara que está aqui, que eu vim buscar agora, é a mesma xícara que estava aqui antes? O Hume vai dizer o seguinte: não existe nenhuma conexão causal entre as duas aparições da xícara no meu contexto. Nada. Eu digo que é a mesma xícara por uma questão de hábito, é uma questão de costume, uma sequência repetida de coisas, mas eu não tenho prova lógica nenhuma de que é a mesma. E o Schrödinger vai exatamente na mesma direção, sem citar o Hume, mas é exatamente igual. Então, repito o Hume: o progresso suave e ininterrupto de nosso pensamento, sendo semelhantes em ambos os casos, quando eu observo repetidamente um objeto, 2 vezes, digamos, facilmente engana a mente e nos faz atribuir uma identidade à sucessão mutável de qualidades conectadas. Somos nós que fazemos isso. Olha o Schrödinger agora, se não é exatamente a mesma coisa. Ele diz: se eu observo uma partícula, isso no laboratório de física, aqui e agora, por exemplo, na crema de bolhas, né? Eu observo uma similar, um momento depois em um lugar muito próximo ao primeiro lugar, não só não posso ter certeza se é o mesmo, a mesma partícula, mas essa afirmação não tem significado absoluto. Isso parece um absurdo dizer, pois estamos tão acostumados a pensar que a cada momento entre 2 observações, a primeira partícula deve ter estado em algum lugar, que essa aparição deve ter seguido um caminho, quer saiba eu dele ou não. E da mesma forma, a segunda partícula, quando você vê depois, deve ter vindo de algum lugar, deve ter estado em algum lugar no momento de nossa primeira observação. Isso é a hipótese que nós fazemos. Quer dizer, você vê a partícula aqui agora, depois vê ela de novo, se tende a dizer que é a mesma. Por exemplo, na câmara de Wilson, câmara de bolha, vocês devem ter visto aqueles traços assim. Aquilo, o Heisenberg explicou como é que é aquilo através do princípio de incerteza. Você não vê a partícula. Primeiro, a partícula é muito pequena para você ver, não dá. O que você vê é um espalhamento das gotículas de água, ou sei lá do que está lá naquela coisa, através do deslocamento de uma suposta partícula existente. Ela anda de um certo jeito, vai espalhando água e você vê o rastro. Como se você visse o rastro de um avião no céu. Você não vê o avião, você vê o rastro dele. E o Heisenberg explica. Em cada instantezinho, você tem, pelo princípio de incerteza, você não pode dizer a posição do treco, porque senão você perde a velocidade.
Então, o princípio da certeza explica microscopicamente, em cada instante, como é que esse troço vai funcionando. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que seria outra história. Eu queria simplesmente falar dessa não individualidade das coisas quânticas, e começa assim. Primeiro, você, à la Hume, não tem certeza de que uma coisa que você vê agora é a mesma que você viu depois. Você faz isso, como diria Hume, pelo hábito. E, por exemplo, o Eduardo me chamou de Dash, ele não me vê há alguns dias pela tela. Como é que ele sabe que sou eu? Ele não tem prova lógica nenhuma disso. Ele é levado a crer que sou eu que estou aqui, que sou a mesma pessoa e tal, tal, tal. Mas poderia não ser. Logicamente, não tem prova nenhuma. Então, veja, continua Schrödinger. Veja bem, vou voltar lá. Vou voltar aqui. Permitam que leia de novo. Se eu observo uma partícula aqui agora e observo uma similar um momento depois, em um lugar muito próximo ao primeiro, não só não posso ter certeza de se é a mesma partícula, mas essa afirmação não tem significado. Isso parece um absurdo, pois estamos tão acostumados a pensar que a cada momento, entre duas observações, a primeira deve ter estado em algum lugar e deve ter seguido algum caminho, quer saiba ele, que eu conheça ele ou não. E da mesma forma, a segunda partícula deve ter vindo de algum lugar, deve ter estado em algum lugar no momento de nossa primeira observação, quer dizer, se leva a crer que o caminho levou uma a outra. Então, diz ele, em princípio, deve ser decidido ou decidível se esses dois caminhos são os mesmos ou não, e, portanto, se é a mesma partícula ou não. Em outras palavras, assumismos, segundo um hábito de pensamento que se aplica a objetos palpáveis, que poderíamos ter mantido a nossa partícula sob observação contínua, verificando assim a sua identidade. Nós assumimos que ela percorreu o caminho, mas não conseguimos demonstrar isso. É uma hipótese. Eu acho isso sensacional, não sei o que vocês pensam, mas é uma coisa incrível. E está muito de acordo, consoante com a filosofia do Hume. Perguntas? Pode continuar? Pode continuar, Décio. Muito bem, agora entra aí que está a coisa que é a minha paixão. Veja bem, vou ler aqui o Schrödinger, me acompanhe, por favor. Demócrito e todos os que seguiram o seu caminho até o final do século XIX, veja, desde Demócrito até o final do século XIX, embora nunca tivessem rastreado um átomo individual, ainda estavam convencidos de que os átomos são indivíduos, identificáveis, pequenos corpos como os objetos palpáveis de nosso ambiente. Numa minha xícara, por exemplo. Parece quase ridículo que precisamente nos mesmos anos ou décadas que nos permitiram rastrear átomos e partículas individuais, fomos compelidos a descartar a ideia de que tal partícula é uma entidade individual que, em princípio, retém a sua identidade, sameness, para sempre. Muito pelo contrário. Somos agora obrigados a afirmar que os constituintes últimos da matéria não têm identidade nenhuma, sameness. Repete ele. Quando observemos uma partícula de um certo tipo, digamos um elétron, aqui e agora, isso deve ser considerado, em princípio, como um evento isolado. Mesmo se observarmos uma partícula semelhante em um tempo muito curto depois, em um local muito próximo ao primeiro, e mesmo que tenhamos todas as razões para assumir uma conexão causal entre a primeira e a segunda observação, não há nenhum significado inequívoco na afirmação de que se trata da mesma partícula em dois casos. As circunstâncias podem ser tais que tornem altamente conveniente e desejável expressar-se assim, mas é apenas uma abreviação do discurso, pois há outros casos em que essa semelhança, ou sameness, se torna totalmente sem sentido. Não há limite nítido, nem distinção clara entre eles. Há uma transição gradual sobre os casos intermediários. E agora ele enfatiza. E eu imploro para enfatizar, e imploro que vocês me acreditem. Não é uma questão nossa de sermos incapazes de determinar a identidade em alguns casos e de não sermos capazes de fazê-lo em outros. Está fora de dúvida que a questão da semelhança, sameness, da identidade, real e verdadeiramente carece de sentido. Isso é fantástico.
Ele não está dizendo, não é epistemológico. Não é uma questão de nós não conseguirmos determinar a identidade de uma partícula. Ela não tem. Isso é forte. Ela não tem o que determinar. Isso é totalmente contra as nossas concepções, de que as coisas são iguais a elas mesmas e permanecem iguais a elas mesmas, e etc, etc, etc. Totalmente fora dos padrões. Então, como eles falam em indivíduos identificáveis, essas entidades, então, seriam aquilo que a gente chama de não-indivíduos. É uma palavra ruim, porque tem o não-indivíduos. Deviam ser outra coisa, sei lá, chamar de abacaxis, tudo bem. Mas tornou-se comum na literatura chamar de não-indivíduos. Então, veja bem, ele está falando fortemente, mas tem que entender o que é identidade, o que isso quer dizer com isso. Isso é uma questão que eu tenho discutido nos meus trabalhos enormemente, tentando interpretar coisas desse tipo. Identidade, o que é? É a ideia intuitiva de que, por exemplo, eu tenho identidade. Eu tenho uma carteira de identidade que diz quem sou eu, os meus dados todos, e que me identifica e me distingue de qualquer outra pessoa, pelo menos em princípio. Um elétron não é distinguível de nenhum outro elétron. Mesmo que ele esteja aqui agora, se diz, então ele está aqui preso em certo sentido, porque tem o princípio de incerteza de Heisenberg. Você não consegue prender exatamente o elétron. Mas digamos que você faça um experimento e prenda um elétron. Então você tem lá, tá bom, tá lá o elétron, ele tem identidade, está preso. Não tem identidade. Porque ter identidade significa ser reidentificável. Eu, por exemplo, com a minha identidade, se eu for aí na Universidade do Tocantins amanhã, eu entro lá, encontro o Eduardo e diz, professor Décio, está aqui, é ele, está aqui a identidade dele. Eu sou reidentificável, pelo menos em princípio, aqui e amanhã. Um elétron não é. Esse elétron que está preso ali, se você trocar por outro elétron, a física não muda. Nada, nada, nada. Todas as propriedades são as mesmas, tudo igual. Agora pega um time de futebol que tem o Messi, troque ele por outro jogador. Não dá a mesma coisa, né? Messi não é um elétron. Não é uma entidade quântica. Se trocar, faz diferença. Quem levantou a mão? O professor, sou eu, é o Walter. É só essa ponderação que ele faz, no sentido de que esse não indivíduo, eu posso dizer até o que é a coisa, mas não que é o mesmo ou o outro. Não tem como distinguir um do outro, no caso. Não tem. É isso, né? Você pode distinguir, Walter, porque você faz experimentos hoje de aprisionamento. Hans Dehmelt, inclusive, ganhou um prêmio Nobel em 89, aprisionando coisas. Ele disse que quando ele começou a estudar física, o professor foi no quadro, escreveu, pôs um pontinho no quadro e disse assim, está aqui um elétron. Ele disse que ele olhou aquilo e disse, mas como aqui um elétron? E dizia ele, puta, eu vou fazer isso, eu vou prender um elétron. E ele prendeu um pósitron, que é o antipartícula do elétron. Por que pósitron? Porque elétrons têm de abundância, os pósitrons não. Os pósitrons têm que ser criados em laboratório. Então, se ele criasse um pósitron, seria aquele pósitron, não seria outro. Não haveria confusão. E ele chamou de Priscila esse pósitron. E ganhou o prêmio Nobel fazendo essas coisas. Então, e hoje é comum fazer aprisionamento de partículas quânticas. Você fecha através de campos potenciais, de campo lá, ela não consegue sair, ela fica fechadinha no negócio. Mas se diz o seguinte, então isso é um indivíduo? Não, depende do que você chama de indivíduo. A concepção de indivíduo que você tem intuitiva é a seguinte, é uma coisa só, uma unidade, eu, por exemplo, sou supostamente, claro. E eu me distingo de qualquer outro, eu sou reidentificável no tempo. Se eu sair daqui agora e for para o Tocantins, vou ser eu que estou indo para lá. Essa é a noção intuitiva de indivíduo. Uma partícula elementar não é assim. Mesmo que ela esteja aprisionada, se você libera ela vai para outro lugar, você não sabe mais se é ela, se não é ela, se entra outra no lugar, você não sabe se alterou, se trocou, não dá para chamar de indivíduo. Então, esses são os não indivíduos. E por que não... Desculpe. Por que identidade? Porque isso vai totalmente contra a teoria usual da identidade da lógica usual. Diga. A Diana Tasqueto também manifestou aí. Diana, por gentileza, boa tarde. Diana. Boa tarde, gente. Oi, Décio, que bom, Oi, Diana, bom ver você. Eu tenho a seguinte pergunta. Como você disse lá no início, né, você mencionou assim de passagem que o Schrödinger ele passou a vida dele
tentando argumentar contra a interpretação de Copenhague, né? Toda a vida. Isso tá relacionado ao porquê que está por trás da formulação do exemplo do gato lá e tal. Sim. Que ele diz, nossa, que ridículo, olha só o que sai dessa coisa, né? Olha a situação absurda que sai. Uhum. E então, o que está por trás, assim, inclusive da formulação da equação de onda dele, é que ele tinha uma concepção, assim, de que, olha, na verdade, o que está por trás de tudo, da natureza, os fenômenos atômicos, é essa wave structure, né? Perfeito. Uma realidade formada por ondas. E o que a gente Perfeito. percebe por partícula, na verdade, são ondas concentradas, né? Pacotinhos de onda. Pacotinhos. Então, a minha pergunta para você é se ele está nessas passagens onde ele fala de não indivíduos, porque quando você estuda ondulatório, a primeira coisa que o professor fala é assim, onda não tem identidade. Eu não sabia disso, mas então, que bom, teu professor, ó, que legal. Onda não tem mesmo, não. E nem então, se o que ele está fazendo é argumentar assim, olha, isso que a gente entende um elétron como uma partícula, mas olha só, ele tem propriedade, ele se comporta de tal maneira que a gente precisa concluir que ele não é um indivíduo. Então, a gente pode... Então, assim, eu te pergunto se por trás do argumento não está uma tentativa de argumentar assim, olha o que está acontecendo, na verdade, é que essas coisas são ondas. Era essa a minha pergunta. Eu acho que sim, Diana, eu acho que você tem razão. Mas veja bem, gente, acho que nós temos que fazer uma distinção. E quando surgiu a mecânica quântica, você falava em partícula. Por exemplo, a chamada mecânica quântica ortodoxa, não relativista, ela trata de partículas e de ondas. E leva em conta esse efeito de dualidade. A partícula, a matéria, essa hipótese do de Broglie, né, se comporta de maneira dual. Ou ela se comporta uma hora como uma coisa que parece uma partícula, ou uma hora que parece uma onda. E o que o Schrödinger fez, você tem razão, foi incorporar o aspecto ondulatório na física. É isso, criar uma equação da onda, a equação da onda se mexendo. Mas depois tem as teorias quânticas de campos, que vão dar depois a relatividade restrita, a mecânica quântica relativista. Então, veja bem, o que acontece aí? Aí é uma questão de construir um outro modelo matemático. Quando você leva as teorias quânticas de campos, a entidade básica não tem partícula. Partícula é uma maneira de dizer, o que existe de entidades básicas, a ontologia fundamental, são os campos quânticos. E um campo está espalhado de maneira geral. Só que quando você faz alguma coisa com ele, surge aquilo que você falhou, umas bolhazinhas no campo, umas excitações no campo, concentrações de energia, e isso se chama de partícula. E está na cara que essa coisa se desloca, pode se deslocar para cá e para lá, e você não pode dizer que essa coisa tem identidade, num certo sentido. O teu professor tem razão. Uma onda não tem. Uma onda de uma corda. Você tem um exemplo também que existe. Você tem duas pessoas, balançam uma corda de um lado e da outra. Formam duas ondas. Aí as ondas caminham pela corda e chegam no outro lado. As ondas passaram uma pela outra ou elas bateram e voltaram? Não dá para dizer. Não dá, porque não tem identidade. Nesse sentido. Identidade é nesse sentido. Identidade é uma coisa que você coloca num cara como carteira de identidade. Diana Tasqueto. Eu identifico a Diana. Ela pode mudar o que ela quiser, mas ela vai ter aquele CPF, ela vai ter aquele data de nascimento, aquele pai, aquela mãe, sei lá, as coisas que estão na nossa sociedade, nós identificamos as pessoas, possivelmente de modo unívoco. Tem identidade, é isso. É essa reidentificabilidade, o que as coisas quânticas não têm. Sejam elas partículas mesmas, como na mecânica quântica antiga, sejam excitações de campo, sejam lá, sei lá, existem várias maneiras de definir partícula. Tá? Décio, e a não identidade constitui, na visão do Schrödinger, a não realidade também? Não. A realidade, como nós vimos antes, não. A realidade ele não ignora, mas simplesmente a realidade é uma coisa, uma elaboração mental nossa. Só que nós não conseguimos fazer uma elaboração mental de uma coisa que não tem identidade. Uma coisa que você não consegue identificar porque não tem causa e efeito. Você não consegue saber se uma partícula que passou por aqui é a mesma que está depois lá. Não tem jeito. Então, acho que não tem associação com relação a isso, não. Mas veja bem, vamos chegar então na lógica.
algumas características da lógica clássica. Por que isso vai mexer com a lógica? A lógica clássica, incorporando a teoria de conjuntos, grande lógica, todo objeto é um indivíduo, nessa acepção, dotado de identidade, sendo capaz de ser decidido de qualquer outro. Isso é a matemática, gente. Dado um cara dentro da matemática clássica, ele é só ele. Todos os outros são diferentes. E se forem diferentes, o princípio de Leibniz se aplica. Identidade dos indiscerníveis. Haverá uma propriedade que ele tem e nem mais um outro tem. Isso é lógica clássica. Se você compra a lógica clássica, você compra isso junto. Não pode rejeitar isso. Você comprou aquilo e levou junto. Se seguirmos o Schrödinger, no entanto, parece que estamos demandando uma lógica distinta, na qual a identidade não se aplica a todos os objetos. Parece que é isso que ele está querendo dizer. Mas na matemática usual, se temos pelo menos dois objetos, eles são diferentes. O que significa ser diferente? Significa que existe uma propriedade que um deles tem e o outro não. Não é escapatória. Isso é imposto pela lógica. Nós podemos fazer truques, mas a lógica está determinando, a lógica manda. Veja bem, agora vamos pegar o que se chama de um condensado bosônico. Bósons, as partículas que se conhece, chamam de partícula, né? Elas se distinguem em duas grandes categorias, ou são bósons ou são férmions. Os bósons são partículas de interação e tal, fótons, por exemplo, eles podem partilhar o mesmo estado quântico. Eles podem ter todas as mesmas propriedades. Tudo, e não são um só. Isso chama-se, em algumas situações, um condensado bosônico. Os bósons estão, numa sopa de bósons lá. Se tomarmos um condensado bosônico, deveriam haver propriedades, se fosse a lógica clássica, que individualizasse cada um dos bósons. Se eles são na lógica clássica, mesmo que eu tenha uma coleção de bósons, cada um deles é um indivíduo. Mas essas propriedades na física quântica não existem. Eles estão no mesmo estado quântico. Sistemas quânticos contradizem a teoria usual da identidade da lógica clássica. Isso é fato, não tem como negar. E também questionam as teorias usuais de conjuntos. As teorias de conjuntos usuais são extensionais. Um conjunto é dado pelos seus elementos. Os elementos são todos distintos uns dos outros. Senão não é matemática clássica. É outra coisa daí. Isso foi feito, essa mudança de lógica. O professor Newton Costa sugeriu uma lógica que ele chamou, ele apresentou a lógica em 1980, que ele chamou de lógica de Schrödinger. E a identidade, nessa lógica, não vigora para certos tipos de entidades. Só que o professor Newton desenvolveu, mostrou, argumentou um pouco sobre uma possível semântica, mas não desenvolveu muito. Em 1990, quando eu fiz o meu doutorado, eu estendi esse sistema do Newton para lógicas de ordem superior, para poder definir princípio de identidade dos indiscerníveis, que tem que quantificar sobre propriedades, tal. Estendi o treco. E fiz uma semântica na matemática padrão. Mas em 95, quando eu fiz a tese para professor titular da Federal do Paraná, eu estendi esse sistema para lógicas intencionais, que é outra coisa que eu não vou mencionar. Envolve lógicas modais e tudo. E desenvolvi ainda uma teoria de quase-conjuntos para fazer essa semântica. A teoria de quase-conjuntos também foi um nome sugerido pelo Newton. Diz o seguinte, a semântica das lógicas de Schrödinger não poderia ser feita na matemática usual que lida com conjuntos. Se as entidades não têm identidade, como é que eu vou representá-las na forma de conjunto? Então ele diz, isso não existe. Deveria existir uma teoria, ele chamou de quase-conjuntos, que fizesse isso. Pois bem, eu fiz essa teoria. Essa foi a ideia de construir a teoria de quase-conjuntos. E daí eu fiz a semântica nessa teoria para as lógicas intencionais de Schrödinger. E isso mais tarde foi aplicado por mim, pelos argentinos Federico Olic, da Universidade de La Plata, por Graciela Domenech, da Buenos Aires, por Jonas Arenhard, da UFSC, por Acácio de Barro, da Universidade de São Francisco, e vários outros, aplicado em mecânica quântica. Nós construímos uma mecânica quântica nessa teoria de quase-conjuntos. O interessante é que aí você não precisa atribuir rótulos. Como é que o físico faz para tratar duas coisas indistinguíveis? Ele usa a matemática clássica. Se você abrir um livro de mecânica quântica, o que está lá é lógica clássica, matemática clássica. Então ele faz um truque. O que ele faz? Ele pega a partícula, chama partícula 1, partícula 2. Bom, se você fizer isso, você já distinguiu. Ah, mas não pode ter distinção. Então, tá bom. Então eu vou dizer o seguinte. Se eu fizer uma permutação, nada se altera. Então ele usa funções de onda ou vetores simétricos ou antissimétricos.
de tal maneira que, se você troca, as probabilidades que você obtém são as mesmas. Então, ele diz, as partículas são indistinguíveis, porque qualquer permutação conduz aos mesmos resultados. Nessa mecânica quântica que nós fizemos, você não precisa disso. Porque você não tem rótulos, você não tem nomes próprios, X1, X2, isso não diz nada. Você tem um elétron, você tem um próton, você tem tipos, elétrons, prótons, átomo de hidrogênio, átomo de oxigênio, tipos de coisas e quantidades de coisas. Você não tem identidade, não tem individualidade. É uma mecânica quântica diferente, numa matemática diferente. Por exemplo, pegue 2 moléculas de ácido sulfúrico, H2 e SO4. Você tem 2 moléculas. Se fosse a lógica clássica, tinha que ser a mesma, porque se tem as mesmas propriedades, são a mesma coisa. Então você diz que ela, na teoria de quase conjuntos, que elas são indiscerníveis. Usa esses 3 tracinhos aqui. 2 moléculas são indiscerníveis, não tem nenhuma diferença. Mas não são uma só, que a matemática clássica implicaria que são uma só. Então, um quase conjunto Qzinho é uma coisa assim, ó. Você tem os Ks, que são tipos de coisa, kinds, e tem os Ns, que são quantidades. Por exemplo, uma molécula de ácido sulfúrico seria um quase 7 assim, ó, HSO com 2, 1 e 4. 2 hidrogênios, 1 sulfeto e 4 oxigênios. Sem identidade. Você não está dizendo que um átomo de hidrogênio é diferente, ou é igual, ou é parecido com o outro. Você não fala isso. Não dá para dizer que eles são diferentes. Um átomo de hidrogênio é diferente do outro átomo de hidrogênio. Isso não faz o mínimo sentido. Eles são indistinguíveis. Mas não pode ser o mesmo. Se você usar a matemática clássica, eles têm que ser o mesmo. E essa teoria é compatível, então, com uma teoria de quase conjuntos, com uma metafísica de não indivíduos. Tá? O átomo de hélio, por exemplo, o isótopo hélio 3, é assim. Prótons, elétrons e nêutrons, tem 2 prótons, 2 elétrons e um nêutron só. Quer dizer, você tem, matematicamente falando, cardinais, quantidades, mas não tem ordinais, você não consegue ordená-los. A dificuldade é você fazer isso. Porque, normalmente, na matemática usual, você define um cardinal por meio de ordinais. Ordinal é um conjunto bem ordenado, conjunto transitivo bem ordenado pela relação de pertinência. Um cardinal é um ordinal que não é ordem isomorfa, nenhum ordinal menor do que ele. Quer dizer, o cardinal é um ordinal. Então você tem que ordenar os caras primeiro, distingui-los, para daí definir a quantidade. Aí não, nessa teoria não. Você define a quantidade como se faz em química. Você vai lá construir a tabela periódica dos elementos. Você vai colocar elétrons. Você não vai colocar elétrons. Por exemplo, tem um átomo lá, 2 elétrons aqui, 2 elétrons lá, 6 elétrons lá e tal. Você não tem um estoque de elétrons e vai pondo um elétron por um. Não faz isso. Simplesmente os níveis de energia dizem cabem 2 elétrons, cabem 6 elétrons. A quantidade cabem 6. Não é 1, 2, 3, quais 6? 6. 6 coisas do tipo elétron. 6 elétrons, sem individualidade, sem identidade. A matemática que está aí, a matemática capta essa ideia. E isso é uma novidade. O duro é aceitar isso, porque as pessoas têm que entender a matemática, e quando se mexe com matemática, ninguém quer entender nada. Exatamente. Décio, tem uma mãozinha levantada para você. Tem uma mãozinha levantada. Estou terminando, hein? Estou terminando já. Tá, vamos lá. Mãozinha levantada? Sim, Isso, obrigada. Maria Tinageira. Uhum. Então, é sobre o caso que você mencionou do ácido sulfúrico, Sim. que as moléculas seriam indistinguíveis. Sim. Só queria perguntar, segundo a noção que eu tenho, né, esse tipo de partículas maiores, integrandas por vários átomos, elas sim são localizáveis, elas sim têm ubicações diferentes. Sim. Elas talvez não teriam o problema da noite. Uhum. Sim, muito bem observado. Agora veja bem, Maria, né? Uhum. Maria, é o seguinte, essa é a mesma coisa do aprisionamento de uma partícula quântica. De fato, você pode pegar essas coisas que são meio macro já, tá? E colocá-las numa certa, sei lá, identificá-las, digamos assim. Mas o grande problema é a reidentificabilidade. Se você pega uma molécula dessa e substitui por uma outra, nada se altera. Tanto faz. Isso não é assim com indivíduos. É o exemplo que eu dei do time de futebol com um jogador. Tira ele e coloca outro, o time muda. Uma partícula dessa, uma molécula dessa, se você tirar ela e colocar uma outra, por mais que ela tenha individualidade e tal,
Essa individualidade, um filósofo italiano chamado Giuliano Toraldo di Francia, um físico filósofo, diz o seguinte: é uma mock-identidade, é uma identidade provisória, é uma identidade falsa. Tá? Essa molécula tem uma identidade falsa. De repente, se essa molécula de ácido sulfúrico for para outro lugar, você nunca mais vai saber quem é ela, né? Não preserva, não leva a sua identidade junto, não leva o seu cartão de identidade junto, ela não tem. Essa é a diferença. É a reidentificabilidade. Quer dizer, precisa conceituar indivíduo, precisa tudo, mas tudo isso eu fiz. Então, deixa eu voltar ao Schrödinger, para encerrar. Schrödinger, então, a gente vai concluir rapidamente, mas há fartos argumentos para isso. Não é nem um realista, nem um irrealista, um idealista, então, se você quisesse. Mas ele procurava uma posição intermediária, algumas vezes parecendo mais um idealista, né, que é a construção mental nossa. Mesmo desaprovando qualquer comprometimento ontológico com a realidade objetiva externa, ele via o conceito de uma tal realidade como uma construção inevitável que guia os nossos pensamentos e comportamentos. Ele não se comprometia com um tipo específico de ontologia realista. Não. A realidade está aí, mas ela como o Walter falou agora há pouco, distingue a epistemologia da ontologia. A realidade, para ele, é uma construção teórica, feita abstraindo-a da experiência. Veja bem o que ele fala aqui. Ó. Gostaria de impressioná-los com um fato excessivamente estranho, um aparente paradoxo. O quadro científico do mundo não contém as sensações. Elas são removidas, não intencionalmente, mas sistematicamente desse quadro. Por quê? Pelo sujeito conhecedor. Ainda que esse quadro seja inteiramente baseado em percepções sensoriais, elas são o material, os tijolos com os quais esse quadro científico é construído, através das sensações da nossa, digamos, fenomenologia. Então, nós construímos essa realidade. O que resulta para o futuro, para dizer para vocês? Há ainda muito a ser estudado sobre a filosofia do Schrödinger. Pouca gente se dedicou a isso. Em especial, seria interessante, para quem gosta disso, a relação que ele tem com o Vedanta, com a filosofia indiana. Os indianos, quando ouvem falar em não indivíduos, eles adoram. As implicações que isso pode ter para a sua filosofia da física. Tem uma coisa que tinha que desenvolver mais. Explorar mais o significado da noção de identidade, para ele. Desenvolver as lógicas de Schrödinger e as teorias de quase conjuntos. E desenvolver uma matemática na qual possamos ter entidades indiscerníveis, que é uma topologia, uma geometria, etc, etc, etc. Ok? É isso. Obrigado. Mais perguntas? Décio, maravilhoso, parabéns, excelente exposição, dá vontade até de ficar aqui mais tempo, ouvindo e também conversando contigo. Mas foi maravilhosa a sua apresentação, a sua exposição. E aí, como ainda nós temos um tempão pela frente, porque geralmente a gente aqui vai até 19 horas antes dos Então vamos. Então temos 45 minutos para falar. Eu vou deixar aberto aí para os colegas. Tem uma porção de colegas aí presentes. Quem é que gostaria de colocar mais alguma questão para o Décio? Felipe Pamplona. Felipe, por gentileza. Lá, Décio, se você quiser fechar a sua tela aí. Não, eu quero parar de compartilhar. Eu já fechei. Não fechei? Não, é que ela está sendo compartilhada ainda para a gente. Se você quiser, eu acho que fica melhor que você apareça. Presente. Isso, ficou ótimo. Felipe, por gentileza. Pronto, Felipe. Boa noite, meus caros. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Hoje eu tive que assistir a palestra de um oásis urbano aqui. Estou num bairro caiçara aqui, tive que vir a um bar. Tá dando para escutar legal, Décio? Dá sim, Felipe. Perfeitamente. Antes de mais nada, é um prazer poder assistir uma palestra sua pela primeira vez na vida. O Vinícius Carvalho já me fala há muito tempo dos seus trabalhos. Inclusive, ele vive pechinchando que a gente tem que aproximar o Décio do Physicals, o Décio do Physicals. Agora eu entendo por quê. Parabéns, professor, pela muito brilhante didática. Tá? Obrigado. Excepcional. Obrigado, mesmo. Felipe. Muito obrigado. Olha, a pergunta que eu tenho a fazer rápida não é para o Schrödinger, não, é para o Décio mesmo. Né? Vamos lá, então. O que o Décio pensa a respeito da interpretação realista e causal da mecânica quântica, da possibilidade colocada pelo de Broglie mesmo, de Broglie? Não, de Broglie não, de Broglie.
Os portugueses dizem mais de Broglie, né? Não, tá errado. É de Broglie, porque ele é de Piemonte. Piemonte se pronuncia de Broglie. Ah, sim, sim. Mas Então, é o seguinte, a mecânica quântica hoje, ninguém mais tem dúvida. Os experimentos comprovam hoje, de todas as formas, que a hipótese do realismo local não funciona. Você não pode ter as duas coisas. Isso é a ideia do realismo einsteiniano. O Einstein acreditava que, como na física clássica, todas as partículas, será qualquer coisa, têm as suas propriedades bem definidas e elas podem ser descobertas desde que façamos as coisas adequadas. Se a mecânica quântica diz que nós não podemos determinar com precisão algumas propriedades, é um defeito da mecânica quântica. Então nós devemos buscar essa forma de... E é coisa local, quer dizer, local significa o seguinte, se você fizer um experimento num certo local, numa certa região, essa coisa vai influenciar numa outra região, somente respeitando a velocidade restrita, não pode ultrapassar a velocidade da luz essa informação. O que acontece na mecânica quântica? Você prepara sistemas emaranhados, tá? Aqui, manda um para cá, outro para lá para o inferno, uma de distância, e você coça um deles, o outro ri do outro lado. Tá? Imediatamente. Você diz o seguinte, mas como que ele soube que ele tinha que rir? Porque eles estão emaranhados. Eles foram criados num sistema desse jeito. Então, isso é uma realidade hoje. Isso, como eu falei, é fundamental em informação quântica, em computação quântica. Isso você faz. Quer dizer, a hipótese da localidade não vigora na física quântica. Não dá. Aí você diz, não, mas existem teorias realistas. Por exemplo, a mecânica de Bohm, mas ela é não local. Você não pode combinar as duas coisas. Realismo einsteiniano, ter todas as mesmas propriedades, mensuráveis ao mesmo tempo. E localidade, essa coisa que eu acabei de falar, juntas, não funciona. Não dá. Ou tem uma ou tem outra. Bom, eu acredito que a saída que a interpretação realista causal está encontrando hoje está nas interpretações emergentistas do espaço-tempo. Tá? Em supor que espaço e tempo, né, não são conceitos fundamentais, emergem de processos físicos mais fundamentais. Discordo, professor Décio, no sentido de que esta não é uma discussão encerrada, tá? Não é. Não, eu não disse isso, Felipe. O que eu disse é que hoje no laboratório se faz emaranhamento. Se faz. Isso em computação quântica e tal. Mas não, essa hipótese que você falou é uma hipótese. Por exemplo, a hipótese de Carlo Rovelli, que espaço, a noção de tempo, de espaço e tal, de identidade, seja lá o que for, é uma noção derivada. Existem coisas prévias a essas concepções mesmo de espaço e de tempo. Agora, entrar em espaço e tempo é outro imbróglio, né? Porque a gente não sabe, porque não existe o espaço e nem o tempo. Né? Existe o espaço e tempo newtonianos, que é o mesmo da mecânica quântica ortodoxa, existe espaço e tempo relativista restrito, que é de Minkowski, existe uma quantidade enorme de espaços-tempo na relatividade geral. Então, quando você fala espaço e tempo, quer dizer que espaço e que tempo. A discussão daí se complica sobremaneira, mas eu concordo com você. Eu simplesmente quis dizer que emaranhamento é uma coisa que hoje é prática comum no laboratório. Só. E o negócio é transformação quântica, porque eles querem mandar um troço para lá, e saber o que está acontecendo lá em Antares, na estrela Antares, olhando aqui. Isso, de certa maneira, é transmitir uma informação, né? Mas você não está transmitindo, porque se fosse transmitir, você teria que violar a velocidade da luz. E isso, segundo a relatividade, na medida em que acreditamos nela, não pode ser feito. Então, o que está acontecendo? Que tipo de informação é essa que nós estamos obtendo? Esse é um grande problema. É muito interessante isso. Isso é a ciência de hoje, a filosofia de hoje. Não dá para Obrigado, professor. Nós vamos continuar esse ponto específico quando o professor receber um convite para o Seminário Physicals. Obrigado. De nada, Felipe. Obrigado a você. Muito bom. Mais alguma questão? Mais alguém que está na sala gostaria de fazer pergunta ao Décio? Décio, enquanto aparece alguém, eu queria voltar a uma questão. Eu publiquei em 2021, um livro intitulado A Concepção Física do Mundo. O que eu queria com esse livro é uma espécie de apresentação, mesmo que bastante panorâmica e preliminar, da questão do antirrealismo na história da filosofia, fazendo uma passagem para a história da física.
E aí eu fechei os últimos 3 capítulos do livro apresentando esse antirrealismo quando manifesto na teoria quântica, principalmente nos primórdios da teoria quântica. Aí abordei o pessoal de Copenhague, em algum momento abordei o Schrödinger. E, para mim, as leituras que eu fiz todas dele apontavam-me que o posicionamento dele, a concepção de mundo que ele tem, a visão que ele tem da própria física quântica, é mais antirrealista do que realista. Então, essa concepção de que o mundo real é uma imagem criada, parece que é o que sobressai de tudo que eu li do Schrödinger. Mas teve um colega que fez a leitura do livro e ele me apontou essa observação, dizendo assim, Eduardo, eu acho que você se equivoca aqui em determinado momento. E o equívoco seu é não tratar a teoria de ondas do Schrödinger como realista. Então, nesse aspecto, ele é realista, e um realismo, pelo que eu entendi, muito parecido com o do Einstein, né? Existe uma realidade que independe da mente. Essa posição, até hoje, eu não conseguia, assim, aceitar pelo que eu li e leio do Schrödinger. Você acha que, especificamente, a teoria de ondas dele tem algum caráter realista, no sentido realismo clássico na filosofia, Décio? Eu acho que, no início, quando ele propôs a teoria, ele pensava assim. Ele pensava que a função de onda realmente tinha uma contraparte real. Ela expressava ondas. Mas logo ele percebeu que isso não era possível, não era compatível com a coisa. Daí ele largou essa posição realista da função de onda e passou a adotar a visão que mais ou menos nós temos hoje. A função de onda... Isso é difícil, porque na literatura filosófica você encontra de tudo, né? Mas hoje que eu diria o seguinte, a função de onda, o que é a função de onda? A função de onda é um treco matemático. É um conceito matemático que vive num espaço complexo a infinitas dimensões. Isso quer dizer que isso seja real? Isso não faz o mínimo sentido. Real no sentido de espaço tridimensional, como, por exemplo, nós estamos no espaço. Não, é um dispositivo matemático. Você usa esse treco para construir modelos matemáticos para poder descrever as coisas que estão aí. Você é bem sucedido na medida em que isso te retorna uma coisa que, como talvez diria o Walfrassen, salva os fenômenos, salva a experiência. Quer dizer, está dando certo, então nós estamos usando. A hora que não der mais certo, a gente troca. O físico procede assim. As teorias físicas não são teorias fechadas. Por exemplo, não dá para dizer que uma teoria física, mecânica quântica, é consistente. O que significa consistente? Consistente é um conceito sintático. Se aplica a sistemas formais. Tá? Uma teoria consistente se não existe uma forma que você deduz a forma e a sua negação. Precisa saber o que é dedução, precisa saber o que é negação, precisa saber tudo. Você sabe isso? Eu falei, gato morto não é negação de gato vivo. O que é negação? Você não sabe nem isso? Como é que vai dizer que a teoria é consistente? Não faz sentido. Então, as teorias são coisas abertas, as teorias físicas são coisas abertas. Esses conceitos, quando a gente traz da lógica e tal, quando tenta aplicar nessas teorias, são complicados. Em particular, a realidade da função de onda. Mas existem filósofos, como, por exemplo, David Albert, que defende uma ontologia da função de onda. A função de onda é uma coisa que existe, é real, mas existe num espaço de configurações. Lá no espaço de dimensão 6n, para n partículas, R6n. Lá ela tem existência real. Eu não sei, porque esse treco para mim não é real. R6n é um conceito matemático. Eu não consigo ver nada. A realidade, para mim, é essa mesa aqui na minha frente. Só que ela é, de acordo com o Schrödinger, e eu concordo, eu a elaboro. Ela está aqui. A imagem criada. A imagem dela está aqui. Depende de mim, depende das minhas condições. Se eu estiver meio bêbado, acho que ela vai parecer um pouco diferente. Vai parecer ondulada. Talvez daqui a pouco ela fique ondulada. Ótimo, ótimo. Gente, mais alguma questão? Não tem questão. Décio, olha, não tendo mais manifestações, eu primeiramente, antes de passar a palavra para você fazer o fechamento, eu gostaria muito, muito de lhe agradecer pela sua generosidade, pela sua gentileza de se fazer presente aqui no grupo, nas reuniões do Grupo Lógica, Linguagem e Ciência. Então, em nome desse grupo, dos componentes do grupo e da UFT como um todo, muito, mas muito obrigado mesmo. Espero que a gente possa ter oportunidade em outros momentos. Vamos ter no próximo mês, no evento internacional, a primeira Semana Internacional de Filosofia da Física e da Cosmologia,
mas eu espero que aqui também, em outros momentos, você possa vir estar. Tá joia? E aí, deixo contigo aí a palavra para o fechamento. Tá bom, muito obrigado, Eduardo, pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Eu estou disponível, contem comigo. Essa é uma coisa que vocês já devem ter percebido que eu gosto de fazer. Sim, e sim. gosto de procurar contribuir na medida do possível. E eu sou muito suscetível a críticas, viu, Felipe? Se você achar que alguma coisa, por favor, avise, corrija, porque a gente é assim. Se você não aprende com as críticas e tal, você é um tonto, né? Então a gente aprende. E eu gostei muito de ver vocês. Estou vendo a Maria aqui agora, que está quietinha, não falou nada. Obrigado, Walter, pelas questões, ao Felipe, ao Eduardo, aos outros que fizeram perguntas. Muito obrigado. Tranquilo, professor. Você fez uma exposição brilhante. Muito obrigado. Minha vontade é que a gente possa continuar essa palestra com muitas outras, tá bom? Claro, como vocês quiserem. Tem muita coisa para falar. Ótimo, ótimo. Então, gente, olha, muito obrigado pela presença de todos. E em breve eu comunico a todos quem será quem será o nosso próximo convidado, tá bom? E aí, mais uma vez, Décio, grande abraço. Grande Abraço a abraço mesmo. vocês Muito todos. obrigado. Obrigado a vocês todos. Tchau, tchau. Tchau, Passe bem. tchau. Tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau, Maria. Professor?